Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa, uma aula de revisão. Vamos lá, hoje é dia 17 de junho de 2020, vamos dar início. Vamos corrigir primeiro aí a revisão de ciências, tá bom pessoal? Vamos lá então. Na número 1, quais são os processos naturais de purificação da água? Lembra que nós estudamos sobre a água, né? Existem os processos de purificação. Então, os processos ciclo, né, hidrológico e a infiltração no solo, né? Então, esses são os processos naturais, lembrando, naturais. Então, processos naturais é o quê? Os processos que vêm da própria terra, né? O que a terra faz para purificar a nossa água, né? Número 2, faça a correspondência. Tem aí a número 1, que é a fusão, 2, solidificação, 3, vaporização e 4, condensação. Estudamos sobre isso também, lembram? Então vamos lá. Do estado líquido para o estado gasoso, qual que é? A fusão, a solidificação, a vaporização ou a condensação? Do líquido para o gasoso será a vaporização, né, pessoal? Porque tem o líquido e aí, né, a fumacinha, então o gasoso, certo? Então é a vaporização. Do gasoso para o líquido é a condensação, né? Do gasoso para o líquido vai ser a condensação. Do líquido para o sólido é a solidificação e do sólido para o líquido a fusão, certo? Então a ordem ficou aí 3, 4, 2, 1, tá bom? Número 3, organize corretamente as palavras do quadro na tabela. Então, olha só, as palavras do quadro são eucalipto, ostra, cogumelo, coqueiro, raposa, levedura, tucano e alface, certo? Então, nós vamos organizar aí no quadro o que são plantas, o que são animais e o que são fungos, certo? Então, o que são plantas? Lá do quadro, o eucalipto, o coqueiro e a alface. O que são os animais? A ostra, a raposa e o tucano. E os fungos são o cogumelo e a levedura, certo? Número 4. Quais os ecossistemas encontrados aqui no Brasil? Então, quais são os ecossistemas que nós temos aqui no Brasil? Nós temos as florestas tropicais, a caatinga, o cerrado e os manguezais, certo? Então, esses são os ecossistemas. Lembram? Nós estudamos sobre isso também. Número 5, responda, letra A, o que são seres produtores? São seres que produzem o seu próprio alimento, pelo nome já diz, né? Produtores, então eles produzem o seu próprio alimento. Letra B, o que são seres consumidores? São seres que dependem de outros seres para se alimentar, certo? E os seres decompositores são aqueles seres que se alimentam de vegetais e animais mortos, correto? Então, tem os produtores que produzem o seu próprio alimento, que no caso são as plantas, os consumidores que dependem de outros seres para se alimentar, no caso nós, e os decompositores, que são os que se alimentam de vegetais e animais mortos, como por exemplo o urubu, tá bom? Número 6, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O sistema digestório tem a função de receber e digerir os alimentos. Verdadeiro, né? Super certo. O sistema digestório, realmente, a função dele é digerir o que recebe. Letra B. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, o nariz, orelhas e olhos. Completamente falso, né? Não tem nada a ver orelha, olho, nariz, nada. Letra C. Fazem parte do sistema digestório as glândulas anexas, salivares, fígado e pâncreas. Verdadeiro. Letra D. O sistema digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago e pelos intestinos, grosso e delgado. Verdadeiro. Letra E. O bolo alimentar é composto por resíduos que serão eliminados pelo intestino delgado. Não mesmo, né? Totalmente falsa. Número 7. Os mamíferos apresentam uma grande variedade de regime alimentar.
Podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Então, vamos associar 1 para carnívoro, 2 herbívoro e 3 onívoro, certo? Então, vamos lá. O ser humano, ele é um onívoro, certo? Porque ele é tanto, né? Ele é carnívoro e ele é herbívoro. Então, tem a junção. O elefante, ele é um ser herbívoro. O leão, carnívoro. O tigre, carnívoro. A girafa é herbívoro e o porco é onívoro, certo? Então, a sequência ficou 3, 2, 1, 1, 2, 3. Número 8. Você estudou sobre a reprodução e sua importância. A seguir, teremos 6 afirmativas que podem estar corretas ou erradas. Escreva C para as frases corretas e E para as erradas. Então, vamos lá. Letra A. Reprodução é uma característica exclusiva do ser humano. Não mesmo, né? Todos os seres se reproduzem, né? Os seres vivos. Tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada, né? Então, não tem nada a ver. Letra B. Os sistemas reprodutores masculino e feminino são idênticos. Nem um pouquinho, né? Então, essa aí é errada também. Letra C. Se não houvesse reprodução, os seres vivos desapareciam da Terra. Correto. Sem reprodução, não tem ninguém. Letra D. Para que seja formado um novo ser vivo, é necessária a união da célula reprodutora masculina com a feminina, ou seja, do óvulo com o espermatozoide. Verdade, né? Essa aí está correta. Letra E. A célula reprodutora feminina produzida pelo ovário é o espermatozoide. Não mesmo. Letra F. O óvulo é a célula reprodutora masculina. Totalmente errado também. Então, ficou E, C, C e E. Correto? Número 9. Complete com as palavras do quadro. As palavras do quadro são carbono, fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. Letra A. As plantas contribuem para a purificação do ar porque absorvem o gás carbônico, né? Então, elas absorvem todo o gás carbônico que nós liberamos. Letra B. Os vegetais retiram água e sais minerais do solo, né? Letra C. Os vegetais fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. E a seiva bruta é formada por água e sais minerais. O alimento que a planta fabrica chama-se seiva elaborada, né, pessoal? E número 10, explique como acontece a polinização. Lembram da polinização? Que é das flores. Então, é preciso que o pólen chegue até o órgão feminino. Esse processo de transferência é chamado de polinização, certo? Então, essa aí é uma resposta mais resumida, né? Porque a polinização, se a gente for explicar ela todinha, né? Do pássaro que pega o pólen, que leva para outra flor, que precisa chegar até o órgão feminino para poder se reproduzir, ou o vento que leva. Então, assim, tem muita coisa. Então, essa é uma resposta mais resumida, certo? Então, é preciso que o pólen chegue até o órgão feminino. Esse processo de transferência é chamado de polinização. Correto, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão de ciências.